Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio dessa série de entrevistas que eu estou promovendo com vários convidados que têm sido fantásticas entrevistas, com muitos aprendizados. E hoje eu estou com uma alegria muito grande de estar aqui com o Igor Lima. O Igor Lima é procurador da República. Ele vai conversar com a gente um pouco da trajetória dele, é, sucessos, insucessos, enfim, falar bastante, trazer vários insights para você. Igor, mais uma vez, cara, obrigado por ter aceitado o convite. Eu tô aqui, Igor, com papel na mão, uma caneta na mão, porque você vai ver, não repara não, você vai falar, eu vou estar meio de cabeça baixa, que eu vou tomando nota, eu gosto de ir tomando nota, anotando, e depois a gente vai trocando várias ideias. Então, cara, vou passar a bola logo para você saudar o pessoal e já se apresentar. Obrigado, João. Gostaria de saudar todas e todos que nos assistem. É um prazer estar aqui. Queria dizer da satisfação de estar participando, né, dessa rodada de entrevista, agora sim como aprovado. Depois desse longo trajeto aí que todos nós, né, que desejamos um cargo público, em especial as carreiras jurídicas, acho que todos nós temos a nossa trajetória. Uhum. É muito bacana poder compartilhar, enfim, espero que de alguma maneira a minha trajetória pessoal possa inspirar e possa eventualmente até orientar outros postulantes aí aos mais variados cargos do sistema de justiça e não só, né? Legal, legal. Vai ajudar sim, com certeza. Então vamos lá, Igor. Começando direto aqui, é, direto em direção ao gol. Você é procurador da República hoje, mas antes, você, quando você se formou, da tua formatura, né, dali, da colação, do término da faculdade até passar para procurador da República, como é que foi esse período? Quanto tempo foi isso? Você tentou só o MPF, você tentou outros concursos, enfim. Antes de a gente chegar no concurso do MPF, queria saber como é que foi esse momento até chegar nele. Bacana. Eu costumo dizer que eu tenho uma trajetória um pouco errática, um pouco diferente do que em geral a gente vê na trajetória dos aprovados. Eu me formei em 2010, eu sou natural de São Paulo, fiz faculdade na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, no interior de São Paulo, em Franca. Uhum, Quando eu saí da Unesp, né, quando eu saí da faculdade, eu não pensava em concurso público para as carreiras jurídicas. uhum, Na minha cabeça, eu seria professor universitário e, eventualmente, advogado, enfim, era essa a trajetória que eu imaginava para mim mesmo ali naquela altura, né? Tinha meus 23, 24 anos. Logo que eu saí, eu fui para Brasília. Eu me mudei para Brasília porque eu tinha o desejo de cursar um mestrado na Universidade de Brasília, na UNB. E assim eu uhum. fiz. Então, eu entrei no mestrado na Universidade de Brasília e também até por uma necessidade financeira, passei a procurar emprego. Acabei indo parar no Executivo Federal. Eu fui, há alguns anos, servidor público comissionado e trabalhei no Ministério da Justiça, onde eu tive diversas experiências profissionais. Na verdade, costumo dizer que ali foi uma grande escola, eu tive gratas experiências profissionais, inclusive que me possibilitaram, eu trabalhava na então Secretaria de Reforma do Judiciário, e lá eu tive a oportunidade de conhecer as instituições do sistema de justiça mais de perto e por dentro. A gente fazia muita articulação com as instituições do sistema de justiça. Interessante. E nesse processo eu me aproximei, né, da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, Advocacia Pública, enfim, pude conhecer essas instituições por dentro. E aí foi nesse processo, né, já após o mestrado, já como servidor público, que eu decidi pelo concurso público, em especial pelo Ministério Público Federal. Eu costumo dizer que eu não era concurseiro, eu estudei para o Ministério Público Federal. Uhum. Não prestei muitos concursos, não tinha um outro foco que não fosse o Ministério Público Federal. E aí, por variadas razões, mas em especial pelas atribuições mesmo do cargo, pela postura institucional do Ministério Público Federal,
por essa atuação que nós temos muito pautada pela proteção dos direitos fundamentais, pela questão da tutela coletiva, a questão ambiental, enfim. Então, muito rapidamente foi isso. Também, né, logo que eu fiquei alguns anos como trabalhando no Executivo Federal, eu cheguei a ser diretor da Escola Nacional de Mediação, que foi uma experiência profissional muito bacana, então também me aproximei muito dessa pauta dos métodos autoconsensuais de solução de conflitos, em especial a mediação, a negociação, e também é algo muito presente na nossa atuação enquanto membros do Ministério Público. E também, pós-mestrado, eu passei a lecionar, passei a dar aula, era professor de Direito Constitucional, né, como você, também professor de Direito Penal, Direito Eleitoral, enfim. Dei aula de também mediação, negociação, dei aula aí de várias disciplinas dentro da Faculdade de Direito. Entendi. E o primeiro ponto que eu já acho interessante na tua observação, na tua trajetória, é a escolha do cargo pela função, né? Assim, você se encantou, pelo que eu estou entendendo, né? Se encantou com a função. Então tem um quê de vocação aqui, né? De propósito. Isso é bem bacana. E aí você fez o... Qual é o teu concurso MPF? Foi o O último? concurso é o 29º, é o último. É o 29º, tá. Você fez algum anterior a ele ou fez só esse? Não fiz. Eu fiz só Tá, ele. tá. Então você fez... Então foi o único concurso que você fez? Não o único, eu acabei Tá. prestando outros, mas pós-MPF, eu fiz esse concurso do MPF, eu tinha feito, acho que 1 ou 2 concursos antes desse concurso do MPF, mas muito despretensiosamente, sem preparação, sem estudar. Eu me lembro de ter feito um concurso para o CNMP, eu até fui aprovado, mas fora das vagas, e acho que foi esse. Depois do concurso do MPF, porque o nosso concurso, o 29º, ele ficou muito tempo suspenso, teve um hiato muito grande entre a primeira fase e a segunda fase. Nesse meio tempo, eu fiz outros concursos. Eu fiz mais 2 concursos de Ministério Público, houve 2 concursos para o Ministério Público de Minas, que eu prestei, e também prestei um concurso para magistratura, não, minto, para o Ministério Público de São Paulo. Foram esses concursos. Ironicamente, eu não passei, eu passei no concurso do Ministério Público Federal, né, e não passei nesses outros que eu prestei depois de ter feito o concurso para o Ministério Público Federal. Ou seja, eu já estava aprovado no concurso do Ministério Público Federal, ainda que não soubesse, né, porque não havia gabarito naquela altura, enfim, a gente não sabia ainda como fazer o concurso. Mas você diz já estava aprovado na primeira fase, ou já no... Virtualmente aprovado na primeira fase. Naquela altura eu nem sabia disso, né, porque Tá. a gente nem tinha gabarito, nada, enfim. Então você já estava virtualmente aprovado, não sabia ainda, mas já estava aprovado, fez as provas do MP de São Paulo e de Minas e não passou na primeira fase. Não passei na primeira fase. Entendi. É interessante, tem um colega seu, ele fez, cara, tô tentando lembrar o número exato aqui, ele fez 56 concursos até passar. Ele foi, hoje é procurador da República, né? Ele foi fazendo muitos concursos, e aí quando ele começou a passar, ele passou logo em 3 de cara e aí parou. Que foi delegado, defensor federal e MPF. Eu até brinco com ele, cara, você rodou os 3 polos, né, assim, as 3 pontas da relação. É o Gilberto, né? É o Gilberto, exatamente. E ele é casado, inclusive, com uma promotora de justiça que vai dar entrevista aqui também. E aí eu tava falando com o Gilberto, eu falei, cara, é interessante, porque assim, é muito raro você ter alguém que passe de primeira, ou com muito poucos concursos. E normalmente as pessoas fazem muitos concursos, mas eu falei pra ele, cara, mas eu também vi pouca gente fazendo tantos concursos quanto você, o que mostra perfis completamente diferentes. E vocês dois, pra mim, estão em quase que em polos e quase extremos, né? Que você fez muito poucos concursos e ele fez muitos concursos, né? E eu acho isso muito interessante, exatamente para reforçar
até aquilo que a gente estava falando antes, né, de começar aqui o nosso bate-papo, que é que, cara, não existe uma fórmula, não existe uma fórmula mágica que resolva tudo. Legal. Me fala um pouco, cara, você, então, fez um curso trabalhando, você ainda estava no Ministério da Justiça, né? Quando eu fiz o concurso, não. Eu tinha acabado de sair, foi Ah, assim, tá. em 2015, eu comecei a dar aula. Em meados de 2015, eu comecei a dar aula. Veio 2016, eu ainda estava no governo federal. Mas em Tá. 2016, né, um ano muito complicado do ponto de vista institucional no Brasil, Uhum. e exatamente toda aquela turbulência política me fez refletir sobre a minha própria carreira. Então, Tá. eu me sentia vocacionado para ficar no serviço público, mas não na então condição que eu estava, né? Um cargo comissionado, enfim, que tinha muita essa inconstância, né? Estava muito à mercê dessas variáveis políticas, Muita volatilidade, institucionais, né? exatamente. Então, eu comecei a perceber essa necessidade, não queria ir para a iniciativa privada, né? Fora a docência, eu dava aula numa instituição privada, uma faculdade privada lá em Brasília, mas não gostaria de continuar nessa volatilidade, já que um cargo comissionado acaba estando sujeito, em especial, na É, administração pública federal. Então, início exatamente. de 2016, antes do impeachment ainda, eu pedi exoneração do cargo que eu ocupava, então continuei dando aula, né? Continuei na docência, e aí em meados de 2016, saiu o edital para o Ministério Público Federal. Foi quando eu decidi estudar para o concurso. Tá. E aí você parou, então você ficou só dando aula. Só dando aula é uma sacanagem, né? Porque Não, mas eu pô, era um monte de aula, sim, mas assim, tô falando, tô sim, falando de professor para professor, né? Porque isso, quando eu falei só porque você estava acumulando duas funções, né? sim, sim. E aí você continuou dando aula e imagino que você tenha conseguido, você fez isso para sobrar um pouco mais de espaço na tua agenda, no teu dia a dia. Tá. Exatamente, era isso. Quanto tempo, cara, você estudou para o MPF? Assim, do momento que você falou, independente de você ter saído ou não do Ministério da Justiça, mas quanto tempo você falou assim, não, cara, vou começar a estudar para o MPF, começou, deu o start até, até a aprovação? Olha, eu me lembro que eu sou do interior de São Paulo, né, de Mococa, Isso. cidade que chama Mococa. Eu fui para Mococa em julho de 2016. E lá eu estava num momento de uma série de questões pessoais que estavam acontecendo na minha vida. Eu estava num momento assim de reflexão e foi lá, me lembro de ter decidido estudar lá. Então eu falei, bom, vou me dedicar a esse concurso. Na minha cabeça, eu estava iniciando a minha preparação, não passaria no 29º, né? Eu estaria me preparando para o 30º concurso, porque o edital estava na praça. A prova estava marcada para dali a poucos meses, acho que era outubro, Uhum. inicialmente. Mas uma série de fatores acabaram contribuindo, eu acho, para a minha aprovação. Para começo de conversa, essa prova, que inicialmente seria ali no final de 2016, foi jogada, isso a primeira fase, né? Ela foi Uhum. jogada para, acho que, abril de 2017. Então, nisso eu ganhei alguns meses. Então, Uhum. eu comecei a estudar, me lembro de ter começado a estudar assim que eu voltei de Mococa para Brasília. Então, agosto de 2016 foi quando eu comecei a estudar para o concurso, né? E aí, enfim, a aprovação veio no final de 2018, né? Foi a nossa última fase, a prova oral foi no final de 2018. Deu algo em torno de um ano e meio, assim, de estudo. Uhum. Entendi. Deixa eu só anotando aqui. Então, assim, para a primeira fase, você não chegou a estudar nenhum ano. Não, não Fechado. cheguei. Não cheguei. Mas, assim, eu sempre faço essa ressalva, porque pode passar uma falsa impressão, sabe? De que foi fácil, por assim dizer. O que eu sempre digo é que a preparação para concurso, minha preparação, né, claro, falando sempre da minha própria trajetória, né? Concordo contigo quando você coloca que cada trajetória é peculiar e única e não existe formato. Eu sempre digo que assim, a minha preparação para concurso não começou lá em agosto de 2016,
quando eu decidi estudar. Porque a essa altura eu já tinha uma carreira profissional minimamente consolidada, eu já era mestre em Direito pela Universidade de Brasília, eu já era professor de ao menos 3 disciplinas diferentes, e tenho também uma vida inteira dedicada aos estudos. Eu sempre gostei muito de ler, sempre fui uma pessoa que tive essa dedicação, não aos estudos propriamente dito, eu nunca fui assim muito, como é que eu posso dizer, muito CDF, né? Acho que Uhum. o pessoal mais antigo vai nos entender, né? Acho que é uma expressão Nerd, né? Vamos botar. meio nerd. Assim, eu nunca É, fui muito isso, não, mas eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de debater, de estudar, enfim. entendi. Então, eu acho que talvez isso passe uma falsa impressão, né? Foram Uhum. poucos meses. Não, não foram poucos meses, né? Toda uma trajetória de vida que, de alguma forma, contribuiu para que eu chegasse até ali. E eu imagino, inclusive, que dentro do próprio Ministério da Justiça você tenha tido uma versatilidade muito grande, né? De ter lidado com muitos temas ao mesmo tempo, né? E o mestrado, ele dá um nível de inteligência jurídica Sim, que é diferenciado, né? Quando você conclui o mestrado, você estuda uma matéria nova, mesmo que seja uma matéria nova, que não é a matéria do mestrado. Normalmente a pessoa já entra ali com um nível de maturidade jurídica ou de percepção jurídica diferenciado, né? Então, eu achei legal você ter feito essa observação para trazer um senso de realidade. Não foi uma coisa assim, olha, em menos de um ano eu saí do zero e passei na primeira fase. Não, você foi numa dedicação praticamente exclusiva, né? Eu tô falando praticamente porque você abriu espaço na tua agenda para isso. Você se dedicou e aí logrou êxito que você nem acreditou, pelo que eu tô entendendo. Você imaginava que ia fazer o 29º e depois ia pular pro 30º, né? Enfim. sim. Então, eu acho que é legal isso, né? Ter esse nível de consciência, né? Tem outras Bacana. coisas aí também, né? Eu acho isso, acho que como eu sempre trabalhei, enfim, eu tinha uma outra maturidade mesmo para assimilar conhecimento. Eu já estava mais velho a essa altura, então a gente não tem mais aquela ansiedade, aquela insegurança. A docência certamente contribuiu demais, né? Eu dava aula de direito constitucional e direito penal, então, assim, para o Ministério Público Federal, mais adequado do que Impossível, isso, né? impossível. E outra, quando eu decidi estudar, eu estudei. Eu Entendi. digo que, assim, foi um ano e meio em que eu posso contar nos dedos os dias que eu não estudei. Eu estudei Entendi. sábado, domingo, feriado, É. Natal, Ano Novo, meu aniversário. Então, assim, Vo- quando eu resolvi parar para estudar, eu realmente parei para estudar. Eu vou te perguntar sobre isso já já. É, E é interessante, né? Assim, você falou tudo, constitucional e penal, cara, e são dois grupos diferentes. Sim, São duas matérias, estão dois grupos diferentes. E com um nível de sofisticação que não é comum na maioria dos outros concursos, né? Constitucional, se eu não me engano, a partir do 24º, que foi o José Adércio que entrou, ele fez uma virada significativa em constitucional, porque constitucional no MPF era, não sei se pegou provas antigas, né, do 23º para trás. Eu tô falando, cara, de, sei lá, 15 anos atrás, né? Era um direito constitucional muito decoreba, né? Assim, era muito decoreba. E aí entrou o José Adércio, fez uma virada muito significativa, que eu acho que até ele esticou a corda até demais, né? E aí, dali em diante, depois veio a Débora Duprá, enfim, dali em diante tem uma pegada muito teórica, não é só teórico, né? Mas é uma pegada teórica com direcionamento, com algum viés ideológico. E eu não estou falando disso sim. nem para ser a favor ou contra, é só fazendo uma observação, né? E você já estava inserido nisso. O teu mestrado foi em que exatamente? Foi em constitucional? Foi em direito constitucional. Foi em constitucional. Perfeito, perfeito. Aí, agora de constitucional para constitucional, qual foi o tema do teu mestrado? Eu estudei amicus curiae. Amicus Curiae. Eu estudei Habermas, então como a mixed curiae contribui para a afirmação desse paradigma procedimentalista De do Habermas. direito. Faz todo Muito sentido. próximo, né, assim, ao que a própria Débora defende. Então, assim, havia já essa afinidade ideológica, inclusive com a banca, né, com o que era cobrado e exigido no concurso. Não, perfeito, perfeito. Melhor direcionamento impossível, né, para o Pois é. mestrado, para você
para você dialogar bem com o MPF. Legal, legal. Me fala, cara, do teu concurso não, do teu estudo. Você falou assim, peguei essa frase, quando eu sentei para estudar, eu estudei de verdade. O que que é isso? Assim, quantas horas por dia você estudava? Como você estudava? Você estudou doutrina, você estudava lei, você fez curso, o que que você gostava de videoaula ou de livro? Você fez resumo, você não fez resumo? Você fez de grifo? Eu sei que eu tô jogando várias perguntas, mas só para você entender o espectro do meu questionamento, né? Você só usava grifo? Enfim, me conta um pouco ali do dia a dia, né? Da mão na massa, como é que foi isso? Eu não estudava, assim, uma quantidade muito grande de horas por dia, não, até porque eu não tinha, eu dava aula de manhã e de noite, quase todo dia, então, assim, não tinha também, né? Mas eu estudava toda tarde, religiosamente, e eu sempre tentava estudar ao menos 3 horas por dia, o que, assim, não é muito, mas está longe de ser pouco, né? A gente que estuda, pô, sempre estuda 3 horas por dia, todo dia, durante um mês, para você ver a quantidade de conhecimento, de matéria Que que você vai você absorver. passa, né? Então, assim, é muita coisa. A gente tem essa falsa percepção de que, de repente, eu preciso estudar 10 horas por dia. Isso é falso, né? Eu uso muito a comparação com uma maratona, assim. Se você não corre, você não vai amanhã ou depois correr 10 horas, correr 10 quilômetros, entendeu? Você vai correr 1 quilômetro. Então, o estudo, ele é um exercício também, né? Inclusive, até questão física, você nem consegue ficar sentado, dá dor nas costas, sabe? Então, assim, acho que é uma coisa que vai ganhando musculatura mesmo. Então, assim, no começo eu estudava, como eu já tinha essa rotina de estudo, por conta do mestrado, por conta da docência, então eu já conseguia ali tranquilamente estudar minhas 3 horinhas por dia. E aí, sábado e domingo, eu tentava eventualmente dar uma puxada a mais. Mas, assim, também quando dava, né? Porque lógico, às vezes tem dia que a gente está cansado, né? Enfim, nem sempre a gente consegue também. Agora, assim, de método de estudo, eu variei um pouco. Eu comecei um pouco perdido, acho que como todo mundo começa, né? A gente vai de um lado, vai do outro, mas eu sempre tentei estudar os 3 eixos, por assim dizer. Então, eu sempre tentei estudar doutrina, jurisprudência e legislação. Tentei, ao longo dessa minha trajetória, não abrir mão de nenhum deles. Estudava, e assim, legislação, por exemplo, eu estudava lei seca mesmo. Então, abria Código Civil, artigo 1º, e vamos em frente, né? Li algumas vezes, assim, todos os principais diplomas durante esse meu estudo. Eu assistia videoaula, eu fiz ênfase, né? Fiz o curso, mas como eu não tinha muito tempo, eu também não tinha tempo de assistir todas as aulas, porque o curso tem uma carga horária bastante pesada, né? Então, assim, eu escolhia 2 tipos de disciplina para assistir videoaula. Ou as matérias que eram muito densas, mas que eu já tinha até um conhecimento, por exemplo, constitucional. Eu assisti quase o seu curso inteiro de constitucional, mesmo sendo a minha matéria mais forte, porque é um direito muito vasto e no Ministério Público Federal é cobrado numa profundidade, numa Significativo. sofisticação mesmo, assim, que exige dedicação. Então, assim, eu não abri mão de estudar a minha disciplina mais forte, por exemplo, achava que era importante reforçar. Ou disciplinas que eu não tinha a menor afinidade ou mesmo conhecimento, por exemplo, direito internacional privado, né? Então, disciplinas que eu não tinha nem o norte, aí eu também gostava de assistir videoaula para me dar uma orientada. Legal. No mais, eu estudei muito por jurisprudência e legislação. Então, essas disciplinas que têm um nível intermediário, né, sei lá, tipo eleitoral, uma disciplina que é bacana você estudar com jurisprudência e legislação, né? É lógico que a gente tem que conhecer o concurso, a gente tem que conhecer a banca, a gente tem que entender qual que é o grau de profundidade que vai ser cobrado em cada uma das disciplinas que vão estar ali no seu concurso, né? Então, eu Uhum. tentei fazer um pouco isso. Mas, assim, eu acho que o principal da minha trajetória de estudo foi o meu método de revisão. Isso é uma coisa, todo Hum. mundo que vem me conversar comigo, pedir dica, né, perguntar como eu estudava, eu sempre digo, falo, olha, assim, importa menos o que você estuda e mais como você revisa. Uau. Então, eu tinha um método de revisão muito formatado, muito intenso, e eu não abria mão. Quando eu estava muito cansado, muito estafado, né, não estava bem, eu fazia esse acordo comigo mesmo. Não, tudo bem, Igor, hoje não preciso estudar, mas a revisão, não preciso dar nada novo, mas a revisão
você vai fazer. Então, fazer revisão todo santo dia, todo dia mesmo, não deixo. Todo dia. Todo dia. Eu tinha um método de revisão bem estruturado, e aí todo dia eu fazia revisão. Então, assim, como eu não tinha também, assim, tantas horas de estudo, eu não ficava fazendo muito resumo, não. Só de aula. A aula, eu fazia um resumo, né? Escrevia, fazia um caderno mesmo. Mas de resto, era grifo. Então, grifava código, grifava informativo, grifava doutrina, e sempre estava revisando as coisas que eu tinha grifado. Cara, calma aí, deixa eu anotar aqui. Tem duas perguntas aqui. Uma que eu acho que vai ser mais rápida e a outra eu quero explorar um pouco mais. Calma aí, pouco resumo. Quando você começou a estudar, você falou dos 3 eixos, óbvio, né, doutrina, jurisprudência e lei seca. A jurisprudência especificamente, quanto tempo para trás você pegou a jurisprudência ou você pegou dali para frente? Como é que foi essa questão só temporal? Porque muita gente pergunta isso. Ah, professor, eu estou começando a estudar agora, quanto tempo para trás eu volto na jurisprudência? E eu não vou dar minha opinião, eu queria ouvir como você fez. Eu não voltei muito para trás, não. Foi meio dali para frente. Eu estudava muito pelos informativos, que eu acho que são sensacionais, né? Enfim, existem vários sites que fazem os informativos, também trazem um conteúdo adicional, então tentava estudar por esses materiais. Além do próprio informativo da STJ, STF, né? Lia direto eles também. Para eu escrever rápido aqui, eu botei ex nunc ali para frente, pronto. Exatamente. Foi jurisprudência ex nunc, né? Pronto. Não dá muito tempo, né? Assim, a gente tem que tomar cuidado, porque os editais são sempre gigantescos e a gente tem que ter tranquilidade, que ninguém domina 100% do edital, ninguém passa tendo lido o edital inteiro, né? Em É geral. isso que eu bom você falar. Eu vou voltar à questão da revisão, mas esse ponto que você falou é importante até por causa da especificidade do edital do MPF. É bem específico mesmo, né? Por exemplo, constitucional e metodologia jurídica, né? É uma coisa só, né? Vem ali. E mesmo o conteúdo, quando você olha no item ali, detalhe a detalhe, você vê coisas que são muito específicas. Então, pela tua fala agora, eu tô pressupondo que você não teve aquela preocupação de pegar o edital item a item e esgotar todos os itens do edital. Não. Tá. Não. Eu confesso que, assim, eu nem ficava muito olhando o edital, porque o edital do MPF em específico é um negócio que, se você parar para ler, você De desiste. louco. Você nem começa. Você abre o edital e fala, não, isso aqui eu não vou nem começar, porque não é para mim. Tinha um pensamento que eu sempre me apoiava, que inclusive foi uma amiga. Eu tive uma amiga que me ensinou um método de revisão, que foi o método de revisão que eu apliquei. E aí tem uma frase dela que eu tomei para mim. Ela diz o seguinte: olha, Igor, assim, a reflexão é a seguinte: o que você acha, o que você prefere? Ler 90% do edital e recordar 10%, ou ler, sei lá, 60% do edital mas recordar 40% dele? Então, eu me apoiava nisso. Eu não, me preocupava menos em esgotar as matérias, em mais, assim, tudo que eu estudar, eu vou estudar bem e vou me recordar caso isso me seja exigido. Tá. Eu gostei disso aqui, a preocupação em lembrar mais do que ver tudo. Botei aqui. Tá, então vamos lá. Como é que era esse método de revisão? Agora eu fiquei aqui. Como é que é? Você falou que revisava todo dia. Abre o segredo do cofre aqui pra gente. Eu queria até que a gente está numa reforminha aqui em casa, senão até mostrava a minha agendinha. Mas é o seguinte: o primeiro passo desse método é ter uma agenda. Então, tenha lá uma agenda. E daí, nessa agenda, você anota tudo que você estudar naquele dia. Então, assim, li o Código Penal, artigo 1º, artigo 120, anota. Li o informativo número 880 do STF, anota. Li a doutrina tal da página tal a tal, anota nessa agendinha. E aí, todo dia, você vai fazer a revisão das coisas que você estudou 24 horas antes, 48 horas antes, uma semana antes e um mês antes. Então, todo dia eu pegava, né? Lá na minha agenda, o que eu estudei ontem? Essas coisas que eu anotei. Então, aí eu reestudava isso. Mas, assim, não minto, não era um reestudo, era uma revisão. Ou seja, não dá para parar para estudar, porque senão você não vence a revisão. Você vai ficar só fazendo revisão mesmo, né?
Então, assim, é uma revisão mesmo, tem que meio que bater o olho, né? Repassar ali, não dá para perder muito tempo nisso, porque ela demora, assim, ela te exige. Eu olhava, o que eu estudei um dia antes? O que eu estudei 2 dias antes? O que eu estudei há uma semana atrás? O que eu estudei há um mês atrás? E eu revisava. Veja que fazendo isso, tudo que eu estudei pelo menos 5 vezes. Uma original e depois mais 4 As 4 revisões. revisões. Vamos lá. Deixa eu. Isso aqui tá muito bom. Beleza, 24 horas, legal. Você tá com a agenda anotada. Você volta no dia anterior e viu que você anotou. 2 dias antes, beleza. Essa uma semana antes, eu tô considerando que não é o que você estudou a semana inteira, é o que você estudou um 7 dias dia atrás. de uma semana atrás. Isso, Naquele dia, 7 uma dias semana atrás. atrás. E esse um mesmo, um dia de um mês Mesma atrás. coisa, Entendi. 30 dias atrás. Entendi. Ou seja, cara, isso é fantástico. Então você, deixa eu anotar isso aqui que é importante. Você estudou 5 vezes o mesmo tema. Sim. Pelo menos, né? Pelo menos. E aí, o que que acontece? Ele é um método muito exigente, assim. Poucas pessoas que eu ensinei dão conta de fazer. Confesso que no final, quando eu parava para fazer a revisão, até enjoo e náusea dava, porque realmente, assim, ele é um método muito exigente. Mas o que que acontece? Ele vai se equilibrando. Por quê? É, quando você está no começo, você vai ter pouca coisa para revisar, então você consegue avançar muito no conteúdo. Quando você avança muito no conteúdo, você vai ter muita coisa para revisar. Então, você vai começar a avançar menos no conteúdo. Aí, quando você avança menos no conteúdo, você vai ter pouca coisa para revisar. Aí, você consegue avançar mais no conteúdo. Percebe como Entendi, ele faz assim? entendi. Então, tinha dia que eu ficava 3 horas só fazendo a revisão. Não lia nada novo, não avançava nada novo. Mas tudo bem, porque aí, no dia seguinte, eu já não teria essa revisão de 24 horas, já abriria um espaço para eu conseguir estudar um pouquinho de coisa nova. Então, assim, eu tinha essa tranquilidade, sabe? Assim, tinha essa paciência mesmo de entender. Eu realmente apostei na revisão. Foi o que eu Boa, fiz. boa, boa. E o. Tá, muito bom. E aí, só pra ficar claro, você, naquelas 3 horas, que eu tô considerando 3 horas médias, né? Eventualmente Sim, um pouco mais, menos, enfim. Nessas 3 horas, você sentou pra estudar, o primeiro ponto que você faz é a revisão. sim. Tá. Primeira Então, coisa, antes de qualquer coisa, começa com a fazer a revisão. revisão. Comece com a revisão, porque senão você não vai fazer. Tá, tá, tá. Tá, beleza. Deixa eu. Começo de. Você. Vamos falar agora sobre a escolha do tema. Assim, você sentou para estudar hoje. Que tema você estudava? Era Tá? aleatório, não era aleatório? Tinha um sequenciamento de temas? Como é que você planejou os temas que você ia estudar? Isso era um pouco caótico, assim, eu não tinha muito. Eu fiz um cronograma de estudo de disciplina, né? Então, eu sabia quais as disciplinas que eu ia estudar naquele dia, e eu tentava alternar a cada 1 hora, mais ou menos, de estudo, a fonte de estudo. Então, assim, se eu estudei 1 hora de legislação, depois eu estudava 1 hora de jurisprudência e de outras matérias, nunca da mesma. Então, eu estudava, sei lá, se eu estudei hoje 1 hora de legislação penal, depois eu estudei 1 hora de jurisprudência constitucional, depois 1 hora de videoaula de administrativo. Daí amanhã eu faria outras coisas, entendeu? Assim, mas sempre tentando passar pelas 3 fontes de direitos de diferença, e para não ficar muito maçante, eu punha esse período de 1 horinha. Então, a cada 1 horinha eu trocava de fonte e de disciplina. Aí eu separei as coisas, né, peguei os meus horários, fiz um cronograma mesmo de estudo. Agora, sim, o tema da disciplina, eu segui mais ou menos a estrutura da legislação, das doutrinas, né? E é meio. Inclusive, nem é tão ideal, né? Assim, essa coisa, ler de capa a capa uma doutrina. Não que eu tenha feito isso, mas a ordem dos assuntos eu meio que ia de acordo com a legislação, de acordo com a doutrina. É, entendi e eu acho que faz todo sentido, né? Assim, até porque a doutrina, ela
óbvio que os autores, eles mudam um pouco às vezes a forma como eles organizam, mas o sequenciamento, Sim, ele é mais ou menos o mesmo para todas, né? Às vezes você pega ali, o cara em administrativo, o cara põe em controle da administração antes de outro tópico, enfim, mas no geral você tem um sequenciamento igual, parecido, né? Mas, cara, a gente tá falando aqui de pô, mais de 10 matérias, você tá falando de muitas matérias. sim. E se cada dia você escolhia 3 matérias para estudar, né? Uma doutrina, uma legislação e outra. é, Como é que você fazia isso? Assim, eu entendi que dentro da matéria você seguia a ordem sequencial clássica, estabelecida pela doutrina, no próprio código, enfim. Mas você estudava, por exemplo, 3 dias, você estudava Constitucional Administrativo e Tributário, por exemplo. Aí no dia seguinte, outras 3 matérias, depois outras 3, depois outras 3, e depois voltava para Constitucional, era isso? Isso, era isso. Entendi. Tem gente que estuda por ciclo, né? Eu não fazia isso, não. Eu ia estudando. E lógico que o cobertor é curto, né? Algumas disciplinas eu simplesmente não estudei. Ou estudei muito pouco. Quando você fala algumas disciplinas, você tá falando a disciplina inteira ou tema? Alguns temas e algumas eu estudei muito pouco mesmo, né? Eu Tá. não vou confessar aqui quais foram, né? Porque, enfim, não vou produzir prova contra mim mesmo. Mas tiveram algumas disciplinas que eu, que eu passei mesmo, fui aprovado no concurso tendo um nível de conhecimento, apreensão muito baixo. Agora, é claro, mais uma vez, você tem que conhecer a piscina que você está entrando, né? Então, tem que conhecer algumas, para o Ministério Público Federal em específico, tem algumas disciplinas que se você não dominar, você não vai entrar, não tem jeito. Tem outras que você pode se dar o luxo de conhecer um pouco menos, eventualmente, de ser mais, né, tá mais fraco ali na hora. Eu diria que essa realidade, né, ela é igual para todos os concursos, cara. Óbvio que o que é mais ou menos relevante pode variar de concurso para concurso, mas essa realidade, cara, imagina, por exemplo, o pessoal possa estar ouvindo, de repente tem gente aqui que possa estar interessado na AGU, por exemplo. Cara, se você pegar o edital da AGU, não só cada matéria tem o seu edital gigante, como tem um volume gigante de matérias, né? Você tem ali trabalho para seus trabalhos, por exemplo, né? Na área federal e por aí vai. Eu conheço gente que passou na AGU conhecendo muito pouco de trabalho para seus trabalhos. Sabia ali, cara, conceitos básicos, de repente para não dar aquela zerada e vai, né? Enfim. Então tem esse elemento também. Eu acho que uma dica é não abrir mão dos 6 principais que eu falo, né? Os 6 direitos principais: constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil e processo civil. Sempre me dediquei muito a eles, assim. Eu tinha na minha cabeça que eles não eram suficientes para eu passar, mas sem eles eu não passaria também. Cara, isso é fantástico, porque assim, a gente fala a mesma coisa no ênfase, e a gente tem batido nessa tecla agora, só que eu falo com uma pequena diferença. Que eu falo 7, não 6. A gente coloca tributário dentro. Porque a gente fala 7, exatamente porque a gente não tá olhando só para o MPF. Porque eu sei que tributário e financeiro estão juntos, e no MPF tem ali, né, uma carga de intensidade menor do que, por exemplo, na magistratura federal, por exemplo. Mas, no geral, né, olhando não só a MPF, mas os concursos jurídicos de alta performance, magistraturais, no plural, ministérios públicos, no plural, todos eles, aí a gente diz assim, cara, são 7 matérias, tem que estar bem. É, Constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, penal, processo penal. Tanto é que a gente até criou uma turma agora, que a gente tá chamando de ênfase mais, que tem todo o curso regular, o curso que você fez, tem um curso lá regular, mas essas 7 matérias, cara, tem aulas extra de reforço, é. entendeu? Ao vivo, não sei o que. Cara, a pessoa precisa dominar. E essas 6 ou 7 matérias, você pensar, cara, bem, se você pensar, Igor, bem, na média, tô fazendo uma generalização aqui agora. Normalmente uma prova tem 100 questões e essas matérias, na média, tem 10 questões. Sim. Então você está falando de 60, 70% em média. Óbvio, o pessoal sabe que eu estou generalizando, pode ter uma variação para cima, para baixo, enfim, mas na média você está falando de 60 a 70% de uma prova tá nessas 6, 7 matérias, entendeu? Então, essas 6 matérias que você se refere especificamente foram as matérias que você deu carga total nelas, né? Essas eu estudei o tempo inteiro. Aí as outras eu ia encaixando, né? Então, Entendi. encaixou
direito internacional público, encaixou um eleitoral, né? Mas essas 6 eu mantinha no meu cronograma sempre, o tempo inteiro. Sempre estudava essas 6. Entendi. Perfeito, cara. Perfeito, perfeito. E tá bacana. Deixa eu anotar aqui. 6 matérias. Tá. E agora falando um pouco do concurso do MPF. Eu citei aqui, você concordou, que o MPF tem as suas peculiaridades. Quais são essas peculiaridades? Vamos imaginar que você está com aqui uma galera, de repente, está te vendo e fala assim, poxa, o MPF me interessa, mas eu sei pouco sobre o concurso. O que que torna o concurso MPF diferente ou parecido? O que que assemelha, o que que separa o MPF de outros concursos? Eu acho que o MPF tem fama de ser um concurso muito, muito difícil, né? E realmente está longe de ser um concurso fácil, porque o nível que as matérias são cobradas, em especial algumas, né? É realmente um nível mais denso do que a gente vê por aí. Mas, ao mesmo tempo, o MPF é um concurso previsível. Eu dizia que, assim, estudar para o MPF era quase fazer uma pós-graduação em Ministério Público Federal. Você tem que mergulhar na instituição. Tem uma série de mudanças vindo por aí, né? A gente não sabe muito bem como serão os próximos concursos, mas, enfim, o concurso que eu prestei e os imediatamente anteriores a ele tinham essa especificidade de cobrar muito a atuação institucional. Então, no MPF, a gente tem, por exemplo, as câmaras, né? As CCRs, Câmaras de Coordenação e Uhum. Revisão, que emitem orientações, recomendações. Você tem que conhecer. E, assim, tem que saber no que o MPF atua. Então, por exemplo, questão penal, né? Direito penal. Quais são os crimes que o procurador da República vai encontrar no seu dia a dia? O concurso não foge disso. O concurso, ele espelha, lógico que, né, enfim, algumas disciplinas mais, outras menos, mas, em geral, o concurso espelha muito a nossa atuação, ele espelha muito as discussões que estão acontecendo dentro da instituição. Vai ficar ligado nisso. O que a Câmara está discutindo? Quais são os temas pautados? Está sendo importante para o Ministério Público Federal naquele período. Então, eu acho que a especificidade do concurso do MPF é exatamente essa compreensão, uma da instituição que você está entrando, né? Esse viés ideológico, por assim dizer, ele de fato existe. E assim, né? Sem nenhuma perspectiva negativa quanto ao tema, né? Assim, viés ideológico não é algo nem positivo, nem negativo. É algo do mundo da vida, né? Todos nós somos seres Todos nós ideológicos. temos, todos nós Afinal, a temos. ideologia é só um conjunto de ideias, nada mais do que isso. E todos nós temos os nossos. Então, assim, existem algumas percepções e algumas posições que são incompatíveis com a posição institucional do Ministério Público Federal. Então, por exemplo, uma pessoa que não reconhece a união estável de pessoas do mesmo sexo vai ter muita dificuldade de encarar uma prova de direitos humanos, de direito constitucional do Ministério Público Federal, né? Então, é preciso que, assim, que entenda quais são as defesas caras à instituição, né? O que o MPF tem pautado do ponto de vista institucional? Por exemplo, a questão da lei da anistia, né? Se a lei da anistia é aplicável ou não, a questão da inconvencionalidade. Isso é uma tese histórica do Ministério Público Federal, né? Se você não sabe que o Ministério Público Federal tem defendido aí, né, há tantos anos essa posição, vai ser muito difícil. Posições em defesa dos direitos fundamentais, né? Direitos sociais, direitos coletivos, acesso à terra, por exemplo, toda a questão fundiária. É preciso que você tenha esse debate, que você conheça, que você tenha, que você assimile e que você entenda quais são as posições institucionais do Ministério Público. Perfeito. E já teve caso de PGR bem antigo, né, isso, assim, sem precisar dar nomes, né? Mas que tinha um viés mais conservador que eventualmente pautou algumas ações ou até DPFs com um viés mais conservador e eventualmente o PGR na sequência ou um substituto na sequência foi lá e mudou isso porque não é a característica da instituição como um todo, né? Enfim. E, e eu acho perfeito isso, assim, eu acho que é legal a gente deixar isso muito claro para todo mundo, que esse comentário que eu fiz e que você fez
sobre o viés ideológico, de ter um viés ideológico, é de uma forma muito, muito pacífica que a gente está falando, né? Assim, pacífica mesmo, assim. E tá tudo bem, assim, você tem, a defensoria tem, né? E olha, e mesmo dentro da defensoria pública você encontra algumas que são ainda mais aguerridas do que outras, enfim, mas a defensoria pública tem o seu viés, né? E que entra num aspecto de costumes da sociedade, mas isso não é de hoje, né, cara? Quando você olha para, sei lá, 30 anos atrás, que esse debate sobre costumes e que não era tão evidente, mas você já tinha esse debate quando você falava de penal há 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás. Você sabia que você vai entrar numa prova de penal na defensoria com uma linha de pensamento diferente do que você entraria numa mesma prova de penal para o Ministério Público Federal. Assim, é o direcionamento que a instituição, até por dever institucional, né? Exato. Independente de qualquer coisa. Então, você que está nos assistindo, por favor, entenda isso com o coração limpo, né? No bom sentido de que realmente é uma escolha. E aí, se a pessoa sabe disso de antemão e ela se adequa e gosta, ótimo. É uma boa escolha. Se a pessoa olha e fala assim, cara, não é o meu viés, não é a minha linha de pensamento, tudo bem, você escolhe uma outra instituição, né? E você tocou isso lá no início, né? Quando você falou que quando começou a lidar mais com as instituições do judiciário, das funções essenciais da justiça ali, você começou a ter esse tipo de relacionamento, você olhou e falou assim, cara, eu me identifico com o MPF, escolheu o MPF, né, foi direcionado, né? Enfim, isso é muito bacana. Dos grupos, cara, você falou bem das 6 matérias, que não tem como. É, como é que você analisa os 4 grupos ali da prova? Eu acho que certamente esse é o maior desafio da prova, né? Porque não foi nenhum nem dois exemplos que eu vi de pessoas que iam muito bem em um grupo e aí, por uma ou duas questões, não, em outro grupo acabavam não sendo aprovados, né? Acho que só para esclarecer, enfim, para o pessoal que está nos assistindo, no MPF a gente tem nota mínima em cada grupo, né? Então é preciso que são 4 grupos, a prova é dividida em 4 grandes grupos e você tem que ter uma nota mínima ali em cada um dos grupos. Então, Só para esclarecer para o pessoal, essa nota mínima, ela é pré-dada ou é a nota mínima a partir da média do... ela é pré-dada, ela é pré-dada. Se você não alcançar a nota mínima, você está automaticamente eliminado. Legal. Tanto que no concurso do MPEP, em regra, sobra vaga. Né? No meu Uhum. concurso, por exemplo, havia 200 vagas para a segunda fase, salvo engano, e passaram 90 pessoas. Exatamente porque a imensa parte das pessoas reprova nem na quantidade de pontos, não, mas bom em algum grupo, não alcança a nota mínima, né, que é necessária para cada um dos grupos. E aí, Então, curiosamente, você pode ter alguém que teve uma nota total maior e não foi, e alguém que teve uma nota total menor, mas que foi porque conseguiu sim, equalizar nos grupos. Desculpa te interromper. acontece, não, imagina, acontece muito, muito mesmo. Eu via pessoas com uma pontuação altíssima, muito mais alta do que a minha, mas que acabaram não passando para a segunda fase. E aí, deixa eu aproveitar isso e te fazer a seguinte pergunta. Você falou das 6 matérias. Essas 6 matérias, elas estão espalhadas, para o pessoal entender, elas estão espalhadas nos 4 grupos? Como é que fica essa divisão? Então, estão espalhadas. Eu não sei se eu me recordo, vamos Não, lá, se eu me recordo. Assim, o grupo 1 é o grupo de constitucional. Então, é. ele está constitucional, está Humanos ali, direitos humanos, administrativo, né, se não me engano. administrativo não está no Eu 2? acho que é o 2, é verdade, verdade. Não sei, mas tem direito internacional também, esse é o grupo 1. Aí o grupo 2, salvo engano, é o grupo de administrativo, ambiental, Isso, exatamente. civil. É isso. O grupo 3 tem tributário. Olha só, né? Que bom. É fácil esquecer daquilo É que fácil, é a fácil. gente não quer mais lembrar. Né? E o grupo 4 é o grupo de penal e processo penal. Mas, assim, essas 6 matérias, né, para falar só delas, elas estão distribuídas nesses grupos. Exatamente. Estão distribuídas ao Exatamente. longo desses 4 grupos. Isso reforça a Sim, importância vital de dominar bem as 6 matérias, porque indo bem nas 6, você consegue se aproximar muito do ponto mínimo sim. necessário em cada grupo. Legal, bacana. E a segunda fase, cara? Como é que é a segunda fase? Tanto na prática quanto em termos de conteúdo.
A segunda fase eu achei a fase mais pesada do concurso. Eu achei uma Tá? fase muito difícil. São 4 dias de prova, cada dia relacionado a um dos grupos. É uma prova, são 4 horas de prova, o que é muito pouco, porque é uma prova muito extensa. E todo dia, né? Ou seja, em todo grupo, você tem as questões discursivas e você vai ter também uma peça para fazer ou uma dissertação, uma peça, um parecer ou uma dissertação sobre algum tema. Então, assim, 4 horas é bem pouco para você responder uma série de questões e ainda ter que escrever uma peça, né? No nosso concurso teve, sei lá, teve inicial, teve recurso. Então, assim, é bastante. O tempo é bem apertado. Pode consultar, né? Então, é permitido consultar a legislação, mas Tá, não se engane, assim, porque se tá. você E pro consultar a pessoal, legislação, não termina a prova. legal, e o pessoal saber, são 4 dias de prova seguidos. Sim. Então, diferente de que acontece em alguns concursos, que não é comum, que eu vou falar, mas só o pessoal deixar claro, que não é condicionante, assim, tem que passar na primeira para fazer a segunda, Sim, você sim. faz todos os 4 dias, todas as provas. Porque tem alguns concursos em alguns estados que eles fazem isso, você faz a primeira prova discursiva, passou, aí você vai para a segunda prova discursiva, né? Então eles já vão dentro da segunda fase, dentro da fase discursiva tem ali uma subfases. Não é o caso do MPF. Você faz todas as todos os 4 dias. Legal. E bacana. Vamos para a prova oral. Prova oral do MPF ela é bem peculiar, o formato, né? Como acontece o formato que é bem diferente da magistratura. Como é que é? A prova oral do MPF são várias bancas. Então, é uma banca para cada uma das disciplinas que são cobradas. Se não me engano, são 15 disciplinas, 14 disciplinas, algo assim. Então, você tem 14 bancas. É feita lá na PGR em Brasília, né, no Uhum. auditório, e aí cada um dos examinadores fica numa mesa Uma e mesa. rola um jogo de uma dança das cadeiras. Então, levanta de um examinador, vai para o outro, né? Levanta de tributário, vai para penal, levanta de penal, vai para constitucional. Isso. E aí você é erguido em cada uma dessas mesas, né? Em cada uma dessas bancas, pelo examinador da prova. E isso todo mundo ao mesmo tempo. Todo mundo ao mesmo tempo. Todo mundo ao É. mesmo tempo. Por isso que é uma dança das Das cadeiras. Você cadeiras, é. levanta, o outro senta, você E senta no lugar tem, do outro. e tem tempo ou não tem tempo? Não tem tempo. Não tem tempo. Então, Cada essa dança das examinador pode cadeiras, ficar. essa dança das cadeiras não é sincronizada, né? Você pode, de repente, ficar ali Sim, bastante tempo com um examinador e, enfim, sim. tá. É, você não teve outra experiência, né, de prova oral. Essa Não. foi a tua primeira e graças a Deus, bem sucedida. Mas, tendo passado por essa experiência dessa forma, e se imaginando num outro modelo, que é o modelo, por exemplo, de magistratura, que é um por vez, você sentado ali na frente, com aquela bancada gigante, com todo mundo ali sentado na sua frente, todo mundo te arguindo, um de cada vez. O que você. É difícil falar sem ter experimentado as duas realidades, mas você experimentou uma e imaginando a outra. O que você acha que você, Igor, teria sentido maior peso de carga emocional para poder fazer? Eu acho que dá outra forma. Eu acho que, porque nessa, como é todo mundo junto, ninguém está ouvindo do outro, né? Uma coisa. Os examinadores, a maior parte deles, não tentam te tranquilizar. Realmente é uma prova. A prova oral do Ministério Público Federal ela tem essa característica de ser uma prova muito mais chanceladora Tá. do que uma prova eliminatória mesmo, né? Então, em geral, é meio assim, você chega aprovado, você pode reprovar durante o percurso da prova oral, mas em geral, assim, né? Se você Se você fizer ali o entregar feijão com bem, arroz, sim, você vai ser... Até por conta disso, como passam muito poucas pessoas, né? Chegam muito poucas pessoas para a prova oral, efetivamente, então, não tem tanta reprovação assim. Não estou dizendo que não existe, existe. No meu concurso mesmo, acho que foram 5 reprovações. Mas é isso, não é um número. Certamente, o grande corte é a primeira fase, né? Meu concurso caiu lá de 15 mil, mais ou menos, candidatos para esses 90 que foram para a segunda fase. Aí, na segunda fase, a gente teve um corte de mais ou menos 50%. Então, esses 90, mais ou menos uns 50 passaram para a prova oral. E aí, na prova oral, da prova oral, acho que foram aprovados 43, 44, algo em torno disso. entendi, entendi, perfeito.
Eu já participei de banca, né, simulada, tanto da magistratura quanto para o MPF. A gente chegou a fazer, lá em Brasília mesmo, assim, e a gente simulou a banca do MPF real mesmo, assim, várias mesas, vários colegas seus, de concursos anteriores, né, rodando ali, mesas separadas rodando, né. E aí, a sensação que eu tive de ver as pessoas é exatamente o que você falou, é que é uma prova menos intimidadora. Sim, Óbvio que, óbvio que tem um nervosismo natural sim, de você estar ali, né? Mas em termos de intimidação, até a configuração cênica, né, do espaço geográfico ali. sim. Você sentar numa cadeira, você está abaixo de um tablado mais alto, com uma Sim. mesa imponente na sua frente, aquelas pessoas ali, todas olhando para você e uma plateia atrás te ouvindo, né? É muito mais intimidador do que você tá fazendo uma dança de cadeiras rodando ali. Imagino que lá pela segunda, terceira cadeira você já tá. Assim, você já descompre, houve uma descompressão, talvez, em relação à pressão externa. Você já tá mais ali, quase que no Entrou na flow. dinâmica, né? Entrou na dinâmica Você ali. entra no flow Isso. ali, você quase que esquece do restante. Legal, legal. E é bom o pessoal ter essa noção de que é uma prova que não chega com a intenção de reprovação. Pode ter, mas não chega com a intenção de reprovação. Beleza, beleza. É, no geral, cara, você. E aí, olhando para todas as fases, você falou bem de conhecer a instituição, né? Saber qual é a linha de pensamento da instituição, quais são as pautas que a instituição está envolvida. É, falou bem de conhecer as câmaras, aí tem os enunciados, tem todas aquelas coisas, né, ali dentro. Em termos de doutrina, assim, de autores, não, não precisa nem entrar em detalhe de nomes, assim, mas você considera relevante ler material doutrinário dos membros da banca ou de pessoas que você sabe que a banca gosta, ou você não olhou para o material doutrinário? Ou, como é que você lidou com isso? Eu acho que no MPF em específico, tem algumas bancas que é importante você conhecer a produção acadêmica da pessoa, porque no Ah, MPF a gente tem também essa característica. Muitos dos componentes da banca do concurso são também são acadêmicos prestigiados, são. então que tem a sua produção acadêmica e uma produção acadêmica muitas vezes relevante. O caso da Débora Duprá, por exemplo, né? Fica muito difícil você chegar numa prova da Débora Duprá e não saber quais são os temas que ela debate, quais são as suas posições. Mas, assim, é até uma coisa que eu dizia quando eu era professor. Doutrina boa é a doutrina que você senta, lê e entende. Isso é doutrina boa, sabe? Não precisa também ficar... Então, assim, eu me pautava mais por isso do que por... Salvo é isso, assim, quando você sabe, né? Você tem uma dobra dupla na banca, você sabe que você vai ter que passar por artigos que ela escreveu, então tudo bem. Mas fora isso, né? Fora essa peculiaridade de um examinador ou outro, quando ele tem mais né, esse perfil acadêmico mais desenvolvido, por assim dizer, o negócio doutrina boa é que você estuda, é que você lê, que você entende e é isso, sabe? É isso, é. Então, com base no que você falou, e aí isso converge, por exemplo, com o que eu mesmo acredito e falo. Se pega um cara tipo assim, tenho que ler o André de Carvalho Ramos, né, Não, pro MPF. Cara, eu, eu não concordo com essa frase do tipo assim, tenho que ler o André de Carvalho Ramos. Porque assim, essa frase desse jeito é, legal, beleza. Vai na internet ver quantos livros o cara publicou. Vai ver quantos artigos o cara escreveu. Meu amigo, você vai estudar só André de Carvalho Ramos, né? E isso eu tô falando de uma pessoa, né? E aí quando você vai pros outros, é, é complicado, né? Agora, por outro lado, eu não posso desconhecer exatamente. o que o André de Carvalho Ramos escreve. Ah, não, eu sei que o cara gosta de internacional, não, beleza, ok, isso, tudo bem. Tem que ser um pouquinho mais do que isso. Então, assim, achar alguns artigos, umas coisas mais curtas, dá Sim, para achar muita coisa na internet, né, mais objetiva. Você começa a ter uma visão geralzona do que o cara gosta, do que o cara pensa, enfim. É,
Ah, o cara escreve sobre refugiado e tem uma obra grande, eu tenho um artigo grande sobre isso, não dá tempo. Beleza, mas pelo menos eu vou ali no site do Ministério da Justiça, eu vou ver, pegar ali o compilado dos artigos que falam, dos textos normativos que falam sobre refugiado, pelo menos eu não chego na prova cru, é o que você falou, né? Enfim, de ter uma noção do que está acontecendo, né? Porque você não vai conseguir estudar tudo de tudo. Então eu acho legal você estar falando isso para dar uma desmistificada, que o pessoal fala assim, ah, pô, em constitucional eu tenho que ler tudo do Daniel Sarmento, tudo da Débora Duprat, tudo do Cláudio Souza Pereira Neto, né? Não, né? Enfim, eu me lembro que quando o José Adércio Leite Sampaio entrou na banca, eu fiz esse trabalho. Eu peguei, comprei vários livros dele, e eu não li tudo, tá? Mas eu li muita coisa. Porque não dava, mesmo como professor, cara, Gigante, né? não tinha como. Eu peguei vários artigos, li, peguei vários livros grandes, dei uma olhada assim, tipo assim, ó, vou pegar os principais capítulos, alguma coisa aqui. Cara, eu dei uma mapeada no que o cara gosta, no que o cara mais ou menos pensa e dei em sala de aula na época. Depois a mesma coisa com a Débora Duprat, e aí eu sei que o Sarmento tem uma influência importante como doutrinador, enfim. Que é a mesma coisa, assim, cara, dá uma mapeada. Você não consegue ler tudo de todo mundo. Dá uma mapeada e pelo menos você tem essa base ali, né? Isso é muito bacana, cara, pra dar uma desmistificada. Legal. Igor, deixa eu te fazer uma pergunta que eu costumo fazer aqui pro pessoal. A gente já tá aqui encaminhando pro final. Cara, imagina que amanhã todo mundo vai abrir o caderno pra estudar, vai abrir o computador e a primeira coisa que eles vão ver é um pensamento seu, é uma frase sua. Que pensamento, que frase seria essa? Nossa, difícil, né? Acho que é a pergunta Essa. mais difícil que você me fez aqui. Oi? A pergunta mais difícil que você me fez aqui É. até agora. Essa é cruel, né? Eu acho que a gente tem que ter. Acho que essa questão. Falando de concurso público, né? Em outros campos da vida, eu daria uma resposta diferente. Mas, assim, falando de concurso público, eu acho muito importante esse ponto que você toca sobre a desmistificação. Concurso público, ele te exige, né? Te exige bastante. Eu digo o seguinte: acho que tem dois grandes métodos assim básicos para passar no concurso público, que são os mesmos dois métodos que existem para retirar um esparadrapo do corpo. Tem gente que prefere aquele método devagarzinho, né? Vai puxando um pouquinho e tal. E tem o método puxa de uma vez, né? Eu acho que concurso público é meio por aí, assim. Você pode estudar, tem gente, colegas do meu concurso mesmo que estudaram durante anos para entrar, porque tinha um outro ritmo, a pessoa às vezes já era mais velha, já tinha filho, já trabalhava, né? Tinha uma carga, e aí não conseguia se dedicar. Então a pessoa foi estudando, foi acumulando aqui ao longo do tempo e deu igualmente certo. Eu tenho o meu método, né? Que, que foi o que eu falei, olha, quando eu comecei a estudar, eu acho que assim, eu não preencho as duas mãos de dias que eu não estudei. Assim, se nesse 1 ano e meio eu tiver 10 dias que eu não estudei, acho que foi muito. Que foi o método puxa de uma vez, sabe? Então, eu acho que assim, é ter essa paciência, ter esse autoconhecimento, né? Para ficar numa frase só, então é o conhece-te a ti mesmo. Quem é você? Qual é o seu perfil? O que que você dá conta? O que que você encara? Eu tinha plena consciência que se eu ficasse aí 5 anos, 6 anos para passar no concurso, eu não passaria. Eu desistiria. Esse é o meu perfil. Eu não estou dizendo, né? Mas não estou dizendo que isso não dá certo. Pelo contrário, tem N exemplos de pessoas que passaram exatamente ao longo, depois de muitos anos, porque foram, né, construindo de maneira mais devagar. Eu não, assim, porque eu me conhecia, eu sabia que não ia dar certo. Então, assim, nem é, né, aquela coisa, nem é muito saudável isso, né? O pessoal fala, olha, não pode deixar de fazer atividade física, sei lá, olha, sim, sinceramente, depois que eu já estava na segunda fase, eu deixei, sim, de fazer atividade física, né, assim, todo o tempo. Como eu trabalhava, como eu sempre trabalhei, que acho que essa é uma outra coisa também importante, assim, que eu gostaria de deixar registrado. Nossa, eu só vou passar se eu tiver 12 horas por dia disponível para estudar. Não, assim, não, eu sempre trabalhei, e acho, e digo mais, acho que você trabalha até talvez mais fácil porque você tem uma serenidade, você desvia um pouco o foco, você não fica naquela tecla única, então você gera menos pressão, menos ansiedade sobre
ser si mesmo. E em especial se você tem um trabalho que contribui, né? Por exemplo, eu era professor, que é coisa melhor para estudar para um concurso público que você ser professor, né? Então, eu acho que são essas coisas, assim, conhece a ti mesmo, saiba quais são os seus limites, quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? E ache um método de estudo que seja adequado para você, mas sem mistificar as coisas. Então, quem tem mais tempo passa, quem tem menos tempo passa também. O importante é você encontrar um método que seja adequado, você ter uma boa base, né? Acho que isso é muito importante, é uma coisa que acho que as pessoas passam um pouco por cima, essa questão dos 6 direitos, né? 6, 7, enfim. Sabe, tem uma boa base, fortaleça a sua base, não é, sabe, não é a teoria, a última teoria de direito constitucional, a discussão mais sofisticada de direitos humanos que existe que vai te colocar dentro de um concurso, assim, não é. É o feijão com arroz, você tem que fazer ele muito direitinho mesmo, tem que ter essa base bem consolidada, e toca a vida, sabe? Vai adiante, realmente, tendo mais tempo, menos tempo. O importante é você se conhecer, o importante é você consolidar essa base e dedicação, né? Isso é outra coisa também, não adianta, né? Aí é muito importante mesmo, ninguém pode se enganar. Sem dedicação, sem horas bunda, né? Não chega a lugar nenhum mesmo, não. No que diz respeito ao concurso público, né? Vai precisar, em especial esses concursos públicos das carreiras de Estado, né? Exatamente. Exigem mesmo uma dedicação intensa. Não digo que exijam uma dedicação integral, não é isso, mas exige comprometimento, exige disciplina. Muito bom, cara, muito bom. Eu gosto sempre no final, Igor, de fazer uma espécie de síntese, né? Eu defendo para os meus alunos, eu falo, gente, tenha uma síntese, tenha um resumo. E aí, quando eu falo resumo, pode ser escrito, pode ser grifado, não importa, mas você tem que ter uma fonte que você vai ali, olha e relembre os pontos principais, né? Então, eu fui anotando várias coisas aqui, tanto da tua trajetória quanto de insights que você foi dando aqui. É, E aí eu vou destacar vários, né? Você falou que o concurso é uma maratona, né? Não é um sprint, uma coisa que você sai para correr 40 quilômetros e consegue, né? Primeiro ponto que você falou. Outro ponto que eu destaquei que eu acho legal que você falou no teu caso, não teve dia perdido. Todos os dias, você estudava todos os dias. Você conta numa mão, nas duas mãos, você não conta os dias que você perdeu. Achei isso ótimo. Outro comentário que eu achei muito bom foi tripé básico, cara. Doutrina, jurisprudência e lei. Doutrina, jurisprudência e lei. Ponto, né? No que diz respeito à jurisprudência, você não ficou se preocupando em fazer uma coisa retrospectiva, pegou dali e vamos, né? Sim. Achei ótimo para não ficar perdido em quanto tempo deve voltar. E o principal ponto que você destacou muito e a gente gastou tempo nele foi sobre método de revisão. O Sim. principal ponto e eu gostei dessa frase que você falou assim, só um minuto. Você falou assim, importa menos o que você estuda do que a revisão. Assim, tem que fazer revisão e o teu método de revisão é um método extremo, né? Você foi ali pro extremo, é aquilo que você falou. Eu gostei da analogia que você fez, né? Arrancar o band-aid esparadrapo de uma vez só, pá, né? E aí 24, 48, 7, 30, né? 24, 48, 7, 30, né? Achei esse método arrojado, mas excelente. Legal. Você não esgotou o edital, Não. você se fundamentou nas 6 matérias, nesse caso, nas 6 matérias fundamentais para concurso público. Gostei também de outro ponto que você falou. É mais importante lembrar o que estudou do que estudar tudo e não Sim. lembrar pouco, né? Eu achei isso. E aí tem muito a ver, tá extremamente conectado com a revisão. E sobre o MPF, ponto que eu achei interessante que você falou. É um concurso difícil, sim, mas previsível. Porque você tem que mergulhar na instituição. E aí, mergulhar na instituição é entender a linha de defesa que a instituição adota, os temas que estão pautados, o que está circulando, saber o que as câmaras estão orientando,
né? Pegar ali pareceres, enunciados, as orientações, né? Enfim, mergulhar no MPF, né? Legal. Ahn, e você concluiu, né, no apanhado final, que aí não é tão técnico, mas é tão importante quanto, que é autoconhecimento, conhecer os seus próprios limites, seus pontos fortes. Gostei que você falou assim, não é a teoria mais sofisticada que vai te fazer passar, é o feijão com arroz, né? E dedicação, né? Tem que ter dedicação, obviamente tem que ter dedicação. Cara, Igor, cara, mais uma vez, muito obrigado por isso. Foi excelente, assim, acho que o pessoal tem acompanhado aqui cada episódio, né, dessas entrevistas, desse que a gente chama João Mendes Entrevista, né? Cada episódio tem uma história diferente, todo um contexto diferente, mas todos eles vão mostrando algumas coisas básicas, cara, que eu queria pontuar aqui. E eu queria ver se você concorda. Um deles, inclusive, a gente já falou, né? Que não tem fórmula mágica, né? Você tem perfis completamente diferentes de aprovação, né? Ah, e há uma outra coisa que é o seguinte, cara, todo mundo, dedicação máxima pro projeto, né? E aí, dedicação máxima não necessariamente significa ter 10 horas por dia, né? Mas nas horas que você tem ali dedicado, você estudar com intensidade, né? Estudar ali para valer, né? E, e eu acho que tem um outro ganho, cara, da revisão, que a gente não comentou aqui. E eu vou comentar o que eu nem comentei dessa forma, tá? Mas conforme a gente foi conversando, isso foi dando essa luz. Que é o seguinte, cara, quando você cria um método de revisão tão intenso quanto o seu, né, de fazer revisão constante, cara, você quase que obriga, indiretamente, quase que de forma espontânea, obriga a ter o máximo de foco no que você está estudando hoje, porque o que você está estudando hoje você vai rever amanhã. E como é que você vai rever uma coisa que você sequer prestou atenção no que você estava fazendo, né? Então você tem ali um ganho direto, você tem que focar, né? Você tem que focar porque eu preciso fazer alguma coisa para sintetizar o que eu estou estudando para fazer a revisão de amanhã, porque senão a revisão de amanhã não vai funcionar, né? Sim. Ou seja, você atirou uma vez só e matou dois coelhos, né? Dois coelhos com uma cajadada só, né? Achei fantástico isso. Cara, Me obrigava a estudar todo dia também. Por conta obrigado. disso, porque como eu tenho 24, 48, então o dia que eu não estudava, aí eu ficava com essa pendência, né? Então, assim, não dava para não ter dia de estudo. Se eu quisesse mesmo fazer, eu não dava para não ter dia de estudo. Então, assim, não dava, domingo eu não vou estudar, tá, ok, vai fazer o quê com o sábado, né? Com a revisão do sábado, da sexta. Então, também isso me ajudou a estudar todo dia, assim, até essa Muito rotina bom, de muito estudo bom. todo dia. Muito bom, legal. Cara, vou deixar você fazer aqui o nosso fechamento. Seus, usar um termo jurídico agora, essas ligações finais, né? As considerações finais, assim, suas últimas reflexões, para deixar essa mensagem aí pra galera. Eu acho que é lembrar que concurso é sim, né, um estudo para concurso, ele exige bastante da gente, está longe de ser fácil, né? Eu disse já isso, mas vou repetir. Às vezes é uma coisa que eu falo muito assim com quem vem conversar comigo. Às vezes um ano e meio para passar no concurso do MPF, é assim, não foca nisso, né? Não é o tempo, porque não é um ano e meio, né? É uma trajetória de vida mesmo, enfim. Mas, assim, então, é uma coisa que te exige, é algo que vai te consumir, de certa forma, mas tem que lembrar que é um objetivo que é seu, né? E, assim, é life-changing, não adianta, né? O que eu era antes e depois do concurso, realmente, assim, muda a vida, entendeu? Muda a vida. É uma coisa que realmente muda a vida. Mudou por demais na vida. Hoje eu estou aqui em Marabá, né, interior do Pará, eu jamais imaginei. Antes disso, eu estava em São Raimundo Nonato, então antes eu estava no sertão piauiense, agora eu estou na Floresta Amazônica. Lógico, a questão financeira também, enfim, as atribuições do cargo, muda a vida de fato. Então, assim, Muda tudo. tem que estudar com intensidade, tem que estudar com disciplina, dedicação, mas dentro do possível estudar com essa serenidade. Então, olha, eu estou fazendo isso porque né, realmente eu estou me dedicando a algo que vai me levar adiante, que vai me levar É. além, que vai mudar minha vida mesmo. Vai me colocar num nível diferente do que eu tô hoje, né? Enfim.
Muito bom. Cara, legal. Pessoal, espero que vocês tenham curtido como eu curti. Achei excelente, Igor. Te falei, aqui, ó. Frente e verso, riscado para um lado, para o outro. Tem setinha aqui, ó. Tem setinha. Vou puxando, vou você. E aí foi acabando aqui, para não ficar com muita folha, eu vou escrevendo apertadinho, vou puxando para cá para poder ficar tudo numa folha só, porque depois fica fácil para eu relembrar. Cara, mais uma vez, obrigado. E, galera, conta com a gente, que você sabe que a gente tá aqui por você. E sucesso aí na tua trajetória. Valeu, pessoal. Obrigado, Valeu, obrigado, Igor. João. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, abraço.